Como se preparar para uma entrevista de emprego? Vamos lá. É simples, mas o óbvio precisa ser dito. Primeiro ponto de tudo, estude a empresa. Não tem como você ir conversar com o entrevistador sem você, ao mínimo, saber o que a empresa faz, quais são a missão, quais são os valores, qual o tamanho da empresa, como ela é vista por clientes. É inadmissível nos dias de hoje, na era da informação, você não pesquisar uma empresa para falar com um entrevistador, principalmente na era da informação. Então você tem Google, Love Mondays, InfoJobs, você tem LinkedIn, você tem várias ferramentas que te permitem estudar sobre a empresa, né? Principalmente se a empresa for de capital aberto, porque ela divulga números de balanço, ela divulga operações, ela divulga o mercado que ela atua. Então é algo muito básico, mas que infelizmente ainda nos dias de hoje, muitas pessoas pecam simplesmente por não pesquisar a empresa ao qual estão indo ser entrevistados. Segundo ponto, invista na imagem pessoal. Querendo ou não, nós seres humanos, nós somos visuais. Então, falando de um lado para os homens, corte o cabelo, faça a barba, corte as unhas, principalmente se for uma entrevista presencial. Se você for mulher, faça a maquiagem, mas faça uma maquiagem leve. Lembra que é uma situação profissional, não é uma situação casual. Então se cuide, demonstre a imagem do cargo que você deseja ocupar, né? Nos dias de hoje, por mais que seja muito valorizado a personalidade individual de cada pessoa, e isso é muito importante, porém, a imagem ela fala muito sobre você. Se você se cuida, se você é uma pessoa que é atenta aos detalhes, se você está preparada para o cargo que você vai assumir, então se atenda aos detalhes. Isso é muito importante e invista muito na sua imagem pessoal. Muitas vezes o entrevistador ele compra o que ele vê nos primeiros 5 minutos. Isso é muito importante. Terceiro ponto, se a entrevista for online, primeiro de tudo, teste antes. Vá para um lugar com uma boa conexão de internet, sem ruídos, um lugar que você não tenha distrações para falar. Pense bem no plano de fundo, né? Um plano de fundo neutro, por exemplo, como esse que eu tô, que valoriza o que eu vou falar, que valoriza a minha imagem. Isso é muito importante. Busque uma parede branca, uma parede cinza, que você fique em evidência. Busque também ficar centralizado na tela, isso é muito importante. Pense sempre um palmo de distância da sua cabeça e igualado aqui nessa distância, isso é muito importante, né? Busque um lugar que não tenha ruídos para que você consiga conversar com o entrevistador. Também é inadmissível nos dias de hoje que você vai fazer uma entrevista online e você não se prepare para isso. Teste a conexão, teste o microfone, teste a imagem, a qualidade da câmera. Não deixe para fazer isso na hora da entrevista. Só vai demonstrar que você não é uma pessoa organizada e que você também não é uma pessoa que se preparou para aquele momento. Isso é muito importante. Quarto ponto, seja pontual. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Se a entrevista for presencial, chegue pelo menos com 1 hora de antecedência, para dar tempo de, se você errar o endereço, para dar tempo de você localizar o escritório, para fazer um cadastro, muitas vezes demora na recepção. O entrevistador, muitas vezes, ele vai falar com várias pessoas ao longo do dia dele. Então é muito importante que a pontualidade seja respeitada. E a mesma coisa, se a entrevista ela for online, se conecte com 30 minutos de antecedência, demonstre disponibilidade, demonstre que você se preparou e que você tem carinho e atenção com aquele momento. Isso é muito importante. Quinto ponto, gesticule. O seu corpo, suas mãos, são ferramentas muito importantes na sua comunicação não verbal. Então é muito importante que você mostre as suas mãos, claro, não em demasia, mas isso demonstra segurança, demonstra que você sabe o que você está falando, demonstra que você está muito tranquilo e muito seguro para aquela situação. Então não deixe de usar as suas mãos e a comunicação não verbal. Sexto ponto, mantenha uma boa postura na cadeira. É óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Sempre que você se encolhe, demonstra insegurança. Sempre que você senta de lado, demonstra que você não dá tanto atenção para aquele momento. Sétimo ponto, faça boas perguntas. Isso é muito importante. Também vai demonstrar que você se preparou para aquele momento, que você entende o que a empresa faz, demonstra que você está querendo entender como essa empresa pode agregar para você. Lembre sempre que uma entrevista ela é uma negociação. Não é só a empresa que quer atrair você. Você também tem que querer aquele momento. Então é uma negociação de ambas as partes. O entrevistador ele também tem que vender para você o porquê que essa vaga é importante, vai te agregar, o que isso vai agregar para sua carreira. E você só vai descobrir isso e vários outros detalhes fazendo boas perguntas de plano de carreira, de salário, de bônus, de como que é o crescimento, quais são os problemas que essa empresa está passando nesse momento, por que o entrevistador quis falar com você, como ele chegou até você,
por que ele acredita que você é a pessoa para aquele cargo. Isso é muito importante, essa parte de negociação, e isso é muito bem visto. 8º ponto, sorria e olhe nos olhos dos entrevistadores. O sorriso é uma das ferramentas mais importantes que tem de rapport e de comunicação. Claro, não precisa sorrir o tempo inteiro. Em algum momento da entrevista vocês vão entrar em algum assunto delicado ou algum assunto mais sério. Mas o primeiro impacto ele é muito importante. Nós queremos estar perto de pessoas que têm uma imagem amigável, que têm uma imagem que nos aproxime dela. Então não esqueçam disso. E por fim, dê respostas às perguntas. Responda todas as perguntas que lhes forem feitas com começo, meio e fim. É muito importante que o entrevistador consiga entender tudo o que você quer passar. Você só vai conseguir fazer isso de uma forma transparente, dando respostas objetivas. 10º passo, não tenha medo de falar os seus objetivos. Isso também é muito importante. Se a empresa acha que você é muito ambicioso, se a empresa acha que você sonha muito, provavelmente essa empresa talvez não seja para você. Ela vai limitar você em algum momento. E qual é a melhor forma de você descobrir isso? No momento da entrevista, né? Isso é muito importante. 11º passo, se conheça. Isso é muito importante. Saiba quais são os seus principais cases de sucesso, quais são os seus principais cases de fracasso. Não tenha medo de falar isso. Demonstra maturidade, demonstra segurança, demonstra conhecimento no que você faz. É muito importante, né? Outro ponto, deixe muito claro o motivo de que você quer a vaga e o porquê você quer a vaga. Como você entende que ela vai ser importante para a sua carreira. Isso é muito importante ficar claro para o entrevistador. E por fim, essa é uma dica que eu dou muito específica, mas que pode te ajudar demais. Busque na internet quais são as perguntas mais feitas pelos entrevistadores daquela empresa para aquele cargo. Na época da informação, nós temos que usar a informação ao nosso favor. Então, é muito comum você ver em sites Love Mondays, InfoJobs, quais são as perguntas que os entrevistadores fazem para aquela empresa. Responda elas com verdade, com sinceridade, mas previamente. Porque no momento da entrevista, quando ele perguntar, você não vai ter aquele delay entre você pensar na resposta e falar. Você já vai saber ela de cabeça. Demonstra ainda mais segurança e que você se preparou ainda mais para estar naquele momento. Sigam esses passos que vocês vão estar muito preparados para fazer uma entrevista com muita qualidade, com impacto e transmitindo a sua verdade. Curtiu esse vídeo? Curte o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho que você vai receber notificações todas as vezes que a gente postar um conteúdo novo aqui no nosso canal. Fechou?